Nós somos os teus filhos, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Pai. Tu sabes, Senhor, as lutas e os dramas que muitas pessoas têm enfrentado, não só na área que o Vida Pura trata, mas em todas as áreas da vida, Senhor. Tu sabes a realidade dos nossos dias e o que tem acontecido em muitos lugares. Senhor, nós precisamos nos levantar como verdadeiros cristãos, como filhos teus que somos, como luz do mundo e sal da terra. Deus, nós precisamos da tua santa presença, Pai, para fazermos a diferença na nossa nação, no Brasil. Há muitas coisas acontecendo neste momento, Pai. Há muitas prisões, Senhor, em várias áreas. Há muitas crianças nessa hora, Pai, sendo abusadas, sofrendo, Senhor. Há muita maldade neste mundo. E nós, Senhor, somos os teus representantes aqui, Pai. O Senhor comissionou a nós e nós devemos nos sensibilizar, Senhor, com tudo o que está acontecendo. E como nós aprendemos aqui semana passada, nós devemos nos livrar de todo pecado, de todo embaraço, Senhor. E caminhar, Senhor, para cumprir o propósito e o querer da tua vontade. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós queremos a tua presença. Esteja conosco nessa hora e fala com cada um de nós através da tua palavra, pois é ela que é poderosa para transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Mais uma semana estamos aqui, graças a Deus por isso. Vamos abrir a escritura no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pelas vidas que aqui estão, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Seja para a honra e para a glória do teu nome. Daniel 1, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Esse é o contexto de Daniel e de alguns dos seus amigos. Vamos ler aqui o versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que está acontecendo aqui? Israel foi um reinado só foi um reino só durante o reinado de Saul, Davi e Salomão. Depois disso, com a morte do rei Salomão, o império se dividiu em 2, o reino se dividiu em 2. Reino do sul, Israel, e reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Israel se dividiu em 2 reinos. Em 723 a.C., o reino do norte, Israel, foi destruído pelo Império Assírio, por causa da sua desobediência. Ficou apenas o reino do sul, que também, por causa da sua desobediência, foi levado cativo para a Babilônia, aqui, na primeira leva, no ano 605 a.C. Aqui nós estamos falando de 605 anos antes de Cristo.
Quando Israel, que havia se dividido, só o reino do sul, Judá, sobrevivendo, foi esmagado pela Babilônia e eles foram levados para o cativeiro babilônico. Tudo bem até aí? Dentre as muitas maldades e crueldades da Babilônia, que se tornou o império mais poderoso que já existiu na terra, e o rei Nabucodonosor se tornou o rei mais poderoso, o imperador mais poderoso que já existiu na terra. Porque se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão ver que ele teve um sonho, ele sonhou com uma estátua, e na cabeça da estátua, que era de ouro, simbolizava o reino da Babilônia. Foi o reino mais poderoso que já pisou na terra, um dos mais perversos também. Porém, Nabucodonosor era um estrategista muito habilidoso e não saía só matando. Toda a conquista, ele selecionava os jovens, nobres, sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes. Trazia para eles esses jovens, para que eles pudessem servir com o quê? Com a mente. Matava um monte de gente, destruía tudo, dominava o local, mas pegava os jovens de boa aparência, intelectuais, para que pudessem servir o reino da Babilônia. E olha só, diz aqui o texto que o tal do chefe dos oficiais tinha uma missão de ensinar essas pessoas a língua, a literatura e a cultura dos babilônicos. Então prestem atenção, eles estavam lá em Judá, lá em Israel. De repente a Babilônia veio para destruir tudo e levaram eles para uma nova cultura. Pegaram os jovens intelectuais e trouxeram para dentro do palácio, para que eles aprendessem a língua, a literatura e a cultura. Eles eram servos de Deus, acostumados com um tipo de cultura, e agora eles estavam vivendo em uma nova cultura. Que cultura era essa? Como era a cultura dos babilônicos? Diz lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, assim: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Existia um espírito babilônico de práticas repugnantes, que a Bíblia chama, e também dizendo que era a grande mãe das prostitutas. Que tipo de coisas eles estavam encontrando ali, aqueles jovens? Que tipo de coisas eles estavam vendo? Como era essa cultura? Era uma cultura defasada, uma cultura caída, era uma cultura imoral. E eles estavam chegando nessa cultura. Dizem os historiadores e os estudiosos que Daniel e seus amigos deviam ter entre 15 e 16 anos de idade nessa época. E olha só, chegaram em uma cultura totalmente imoral e receberam ofertas. Ali no versículo 5 diz assim: de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Eles chegam numa nova cultura, jovens, e recebem algumas propostas. A primeira delas, eles vão ter uma faculdade. 3 anos para aprender tudo da Babilônia. Se era o império mais poderoso da terra, também era o melhor lugar para se estudar. Essa faculdade era concorrida. Qual a melhor faculdade de São Paulo hoje aí, Leandro? Você que é professor? A USP. Então era uma USP da época. E eles iam estudar e ter tudo do bom e do melhor. Teriam o melhor estudo, e ao sair desse estudo, o que ia acontecer? Depois disso, eles passariam a servir o rei. Eles iam servir diretamente a Nabucodonosor. O que significa isso? Eles iam ter o melhor trabalho. A melhor escola e o melhor trabalho. Quem não quer isso hoje em dia? Todo mundo quer. Só que não para por aí. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abidnego.
vocês sabem, não sei se sabem, mas os nomes têm significados no Antigo Testamento. E cada nome desses jovens simboliza algo de Deus. E cada novo nome simboliza algo a um Deus pagão. O que está acontecendo aqui? Olha, vocês vão ter o melhor estudo que existe. Vão ter o melhor emprego que existe. Olhem para os seus irmãos. O que aconteceu com eles? A grande maioria morreu quando a Babilônia invadiu Israel. Está vendo? Vocês não morreram. Vocês são privilegiados. Vieram para perto do rei. E agora vão ter tudo do bom e do melhor. Como você reagiria a essa proposta? Bênção. Deus é bênção. Olha aí. Deus nos livrou da morte no momento da invasão. Nos trouxe para cá, para junto do rei. Agora temos tudo do bom e do melhor. Oportunidade de ouro. Deus é maravilhoso, nos livrou da mão do nosso inimigo. Olha aí que maravilha. É isso que eles pensaram? Diz o versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. O que Daniel está começando a me dizer aqui? Que apesar de todas as propostas maravilhosas que ele recebeu, ele não estava disposto a aceitar. E por que não? Porque no momento que tudo foi ofertado para eles, no momento que eles receberam um novo nome, eles estavam recebendo uma nova identidade. O que estava por trás disso tudo? Acabar com aquela cultura que estava enraizada no coração deles, com a identidade deles de filhos de Deus, de servos de Deus, agora filhos da Babilônia, servos dos deuses babilônicos. Vocês vão ter tudo do bom e do melhor, mas agora vocês não vão ser mais aqueles. Vocês serão novos, novas identidades, nova vida, esquece o passado. O que acontece hoje, aqui, na nossa nação? A gente vê as pessoas, não vê a hora de entrar numa faculdade. Quando entra, acabou, velho. Ainda mais se for uma faculdade pública. A ideia muda. Entra cristão, sai comunista, socialista. O que isso significa? Entra seguindo princípios, depois está levantando bandeira do aborto. É uma lavagem cerebral. A nossa cultura está o tempo todo nos atacando para mudar a nossa identidade. As ofertas, as melhores que são, às vezes não são de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes não é bênção. E como identificar se algo vem da vontade de Deus ou não? Se nós estamos completamente nos deixando levar e nos seduzir cada vez mais pela cultura que nos cerca. Para estes homens, poderia ser livramento se eles tivessem um olhar superficial. Mas eles não tinham um olhar superficial, o coração deles estava firmado em Deus. E quando Daniel percebeu, peraí, eles estão querendo fazer uma lavagem cerebral em nós, eles estão querendo apagar o nosso passado, eles estão querendo apagar a nossa identidade e formar novos homens. E nós não somos estes, nós não somos assim. As propostas vêm e criam novas identidades em nós. Por que o nosso cristianismo é tão fraco? Porque nós não temos tempo. Nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, tá vivo e cansado, a rotina nos consome, não sobra tempo para ter uma vida devocional. Quem te ensinou isso? A cultura que te cerca. Então isso significa que você está sendo influenciado por algo. Você sabe se realmente isso é a voz de Deus ou não? Dizem também os historiadores que
mais ou menos mais de 100 homens foram levados na mesma condição que Daniel e seus amigos. Não foram só os 4. Não tinha só 4 num reino todo, tinha muito mais. Mais de 100 homens. E eles estão todos ali, recebendo a mesma proposta. Não é porque a maioria está indo por um lado, que nós devemos ir pelo mesmo caminho. Quem disse que a maioria está certa? Daniel se nega a se contaminar com a comida e com o vinho. E o versículo 9 diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus começa a mudar a cabeça daquele homem que estava educando aqueles rapazes para ter simpatia por Daniel, porque Daniel já começa a exercer uma função de obediência àquilo que Deus queria que ele fizesse. Então preste atenção numa coisa. O mundo aí fora quer mudar a sua identidade de filho de Deus. A cultura lá fora quer impregnar você com ideologia de gênero, com aborto, com feminismo. Quer implantar essas ideias no seu coração, quer falar que pornografia é normal, que é aceitável, que não pega nada, que nós somos cristãos caretas, ridículos, machistas, de que talvez a pedofilia não seja um problema. A ministra Damares acabou de soltar um vídeo que ela estava lá na ilha de Marajó e a cultura da pedofilia é totalmente aceita. Estou falando dentro do Brasil, a nossa realidade. A gente fica às vezes preso nas 4 paredes e fica numa bolha e não sabe o que está acontecendo lá fora. Nós conversamos com um missionário lá no Amapá, nas regiões ribeirinhas, falamos do Vida Pura para ele, ele falou, nossa, aqui 90% das crianças são abusadas na infância. Quase todas as meninas de 10 a 14 anos têm um filho. E aí o Daniel e a Meire, que estão lá no Paraguai, mandaram um relatório para nós essa semana. Falaram, olha, de janeiro a abril aqui no Paraguai, os casos denunciados, preste atenção, denunciados, significa que teve coisa que ninguém sabe. Foram 985 casos de abuso infantil. 700 meninas de 10 a 14 anos engravidaram. E o nosso presidente aqui no Paraguai diz que isso é normal, é coisa de homem. Eles estão querendo matar a nossa identidade. E o problema é que nós somos ridicularizados aí fora, não é por causa da nossa fé, não é porque nós somos perseguidos por causa do nosso cristianismo, é porque a gente está falando bobagem. A igreja está pregando bobagem, está vivendo bobagem, está discriminando as pessoas, não está sabendo expor o evangelho, porque está perdendo a identidade. O Daniel e a Meire, eles fazem parte da missão WH, que tem a sede em Liverpool. E há um tempo atrás, a igreja de Liverpool tinha 6 membros. 6, uma igreja na Inglaterra. Há uns anos atrás, nós tínhamos contato com um missionário, que ele estava no Mali e teve que fugir para a França. E quando ele chegou na França, o pastor lá da igreja que ele foi, falou, meu Deus do céu, o Senhor ouviu as nossas orações. O que foi, pastor? Nós estávamos clamando para Deus enviar um jovem aqui para essa igreja, e ele enviou. Aí um missionário, o Edinho, olhou assim e falou, mas que jovem? Falei, você, foi eu tenho 46 anos de idade, 2 filhas grandes, o jovem sou eu? Ele falou, meu filho, você é o mais jovem aqui na igreja hoje. É um continente pós-cristão. E esse pós-cristianismo está indo para os Estados Unidos e descendo para o Brasil. Porque nós estamos perdendo a nossa identidade. A nossa identidade, qual é? Somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz traz aquilo que estava oculto, já não é mais. E o sal conserva. Por isso que nós somos os conservadores, porque o sal tem a função de conservar. Todo mundo aqui é jovem, todo mundo tem geladeira em casa, né? Ninguém aqui viveu sem geladeira, né? Que nem o meu avô contava a história.
de guardar a carne na gordura da carne de, né? A gordura do porco, eles colocavam a carne lá dentro, passava sal na carne, deixava no sol para não estragar a carne. Mas hoje todo mundo tem geladeira, né? Então ele entendia bem o que era o sal como um conservante. Esses somos nós. Essa é a nossa identidade. E por que nós estamos perdendo a identidade? Talvez Mateus, capítulo 6, versículo 33, responda. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O nosso problema é que nós invertemos. Buscamos todas as coisas, e quando sobra tempo, buscamos o reino e a justiça. É isso que está acontecendo com Daniel. Eles estão falando assim para esses caras, falando, olha, esquece o passado, esquece a sua identidade e vem viver o novo. E o novo aqui é muito gostoso. É a melhor escola, é o melhor emprego, e aqui é a Babilônia, a grande mãe das prostitutas. Como que é a vida de vocês lá? O quê? O Deus de vocês falou o quê? Uma mulher? Não, uma mulher só a vida inteira? Imagina. Aqui está liberado. Para vocês terem uma ideia, o nosso culto aqui é baseado nas orgias. O culto na Babilônia tinha os prostitutos e as prostitutas cultuais, que você ia no templo para ter relação sexual com eles, porque eles acreditavam que as pessoas tinham que fazer aqui na terra algo que simbolizasse o que elas queriam, e aí o Deus deles ia ver no céu, Baal ia ver no céu, Moloque ia ver no céu e ia abençoar eles. O que eles precisavam? Fertilidade nas plantações, colheitas fartas, isso era riqueza. Então, o que simboliza a fertilidade? O sexo. Então, eles praticavam sexo dentro dos templos. Ninguém faltava nesses cultos, né? Aí estava lotado. Agora, imagina aqueles jovens, eu fico imaginando eles, é igual aquela galera que cresce na igreja. Aí você cresce, não conhece nada lá fora, aí você põe um pezinho no mundo assim, aí começa a ver as coisas que tem lá fora. Você fala, nossa, que delícia, que sedução. Aí já começa a coçar. Aí você chega na igreja e fala, olha, eu estou com vontade de fazer isso. Aí a pessoa que está na igreja fala, não, isso não pode. Mas por que não pode? Porque é pecado. Mas é só isso, é. A igreja não traz respostas. Não explica, não expõe. Aí você fala, pô, mano, que povo careta, velho. O que custa dar uma experimentadinha? Eu e a pornografia aqui, que mal tem. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada. Melhor escola, melhor trabalho e sexo disponível. Você suportaria essa oferta? Diz o versículo 17. E esses quatro jovens, capítulo 1, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Preste atenção. O que diz o começo do versículo? A esses 4 jovens. Mais de 100 foram levados na mesma condição e apenas 4 se mantiveram fiéis a Deus. Mais de 100 e apenas 4 se mantiveram fiéis a Deus. É diferente nos dias de hoje? Aonde a maioria está? Vida Pura fez uma postagem ontem, ou antes de ontem, sobre como as mulheres deveriam se vestir. Nós não somos machistas. Nós fizemos 95 postagens falando de homens que assistem pornografia. E fizemos uma falando de vestimenta de mulheres. Meu amigo, fomos esculachados. Os tempos são outros,
as coisas mudaram, eu me visto do jeito que eu quero, problema meu, a maldade está no olho de quem vê. Realmente, tem muito olho doente. Mas Lucas, capítulo 17, fala que é inevitável que os tropeços aconteçam. Mas ai daqueles que causam os tropeços. A igreja está infestada de pessoas contaminadas com a cultura secular, porque se deixaram levar pelas paixões deste mundo. E agora querem colocar isso acima das verdades eternas. Esse é um versículo que me chama muita atenção. E eu só quis pregar esse sermão hoje por causa desse versículo. A esses 4. Mais de 100, e só 4 se mantiveram fiéis. O que Deus fez com esses 4? Deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E o Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que eles ganharam com isso? Além das visões, dos sonhos e da inteligência. Bom, Sadraque, Mesaque e Abidnego ganharam a fornalha de fogo ardente. E Daniel ganhou a cova dos leões. Porém, entraram 3 e Nabucodonosor enxergava 4. E no final da vida de Nabucodonosor, ele ainda acabou se convertendo. Vai lá ler que você vai ver. Teve a própria experiência dele de se tornar um animal. Quando recobrou a consciência, reconheceu que Deus era soberano. Daniel foi na cova dos leões. Entrou vivo, saiu vivo. Eu não sei dos outros mais de 100 o que aconteceu com eles. Porque eles se deixaram seduzir pelas paixões do mundo. Mas esses 4 viveram experiências com Deus que pouquíssimos homens das Escrituras viveram. Além daquilo que Deus deu para eles, Deus permitiu que eles passassem por situações perigosas. Mas não os livrando do perigo, mas livrando-os no perigo. E eles se transformaram testemunhos do Deus vivo. Só 4 em mais de 100. Aonde estão os 4 da nossa geração, então, que vão se levantar? Porque olha só, por que esse povo está na Babilônia? Por que Israel foi levado para lá? Porque eles desobedeceram. Lá em Levítico, capítulo 26, tem as bênçãos da obediência e as bênçãos da desobediência. E lá nas últimas, as bênçãos da desobediência não, né? As maldições da desobediência. E lá nas últimas fala assim que Deus entregaria eles a um povo estranho. E eram as últimas consequências. E eles estavam sendo levados para a Babilônia e foram por causa da desobediência do povo. E eu pergunto para vocês, o que eles perderam de mais importante naquela época? A terra? Você gostaria de perder a sua casa? Claro que não, né? Eu também não. Não gostaria de perder onde eu moro. Moro de aluguel, mas quero ficar por lá mesmo, tá bom. A liberdade, porque agora eles estavam numa terra estrangeira, escravos, apesar que Daniel tinha as regalias, mas estava ali, não podia fazer nada contra a vontade dele. Eles perderam o que de mais importante? O que é mais importante para você na sua vida? O que eles perderam de mais importante foi exatamente isso. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso está lá em Levítico, capítulo 26. O que esse povo perdeu de mais importante? A presença de Deus. Deus disse que andaria no meio deles. Estabeleceria a morada dele no meio deles. Eles perderam a presença de Deus. E por perder a presença de Deus, foram levados para a Babilônia, viver naquele mundo, em nova cultura, nova identidade. O que nós estamos perdendo hoje, por causa do pecado
que nos aprisiona? Por causa do embaraço que nos prende? A presença de Deus. A nossa identidade de filho de Deus. A nossa identidade de luz, de sal. É isso que nós estamos perdendo. E Israel perdeu exatamente isso, a presença de Deus. E lá, no meio do cativeiro, alguns olharam a situação e falaram assim: nós somos privilegiados, agora nós vamos aproveitar aqui o mundão. Vamos viver na grande mãe das prostitutas. E só 4 homens falaram não. A nossa identidade não vai ser roubada. Nós não vamos mudar. Eles podem mudar os nossos nomes. Eles podem ensinar tudo o que eles querem nos ensinar. Mas jamais nós vamos nos contaminar, porque nós sabemos o Deus que nós temos servido. As pessoas falam assim: Jesus está às portas. E tomara que Ele esteja mesmo. Porque as histórias que nós ouvimos, quando você ouve que um avô abusa do neto de 8 meses de idade, quando você ouve que 700 meninas estão grávidas no Paraguai, quando você ouve que 90% das crianças do norte do Brasil são abusadas sexualmente, e quando eu olho para mim, eu falo: o que eu estou fazendo? Percebe que o nosso desejo é tão egoísta? Né? O Vida Pura trata de pecado sexual, é um pecado tão egoísta. Você olha só para o seu umbigo. Nós começamos a pedir ofertas na internet para ter condição de voltar em Angola. O pastor Zezinho ficou 10 dias lá e a gente quer voltar lá. Sabe quanto nós recebemos de doação pela internet, pastor? R$75, Cid. Isso porque uma pessoa doou 50, né? Estou falando pela internet. R$75 pela internet, uma pessoa doou 50. Ninguém se compadece da dor do próximo. Está todo mundo correndo atrás dos próprios interesses. A gente estava pedindo R$2 na internet. R$2! O que você faz com R$2? É mais fácil a gente vender alguma coisa do que conseguir uma oferta. Porque as pessoas querem comprar a solução dos pecados delas. E que isso seja resolvido do dia para a noite. Daniel começou a receber as propostas entre 15 e 16 anos de idade. Nessa idade as pessoas estão tendo filhos no Brasil. O que vai ser daquele menino ali daqui a pouco? Olha o sorriso dele. Só que muitos da idade dele não estão sorrindo hoje. Essa noite eles vão ser violentados. E nós vamos para casa comer a nossa comida. E você que está nos assistindo, você vai se masturbar ainda hoje e não vai nem se importar com isso. Só 4 homens. Daniel olha a situação e vai e escreve uma oração no capítulo 9. Como que isso pode mudar? Como que essa realidade pode mudar? Capítulo 9, versículo 15. Todo o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, Daniel está orando. E no versículo 15 ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está orando. E nós só temos uma solução.
um caminho de volta para nós recuperarmos a nossa identidade de filhos de Deus e não sermos mais escravizados pelo pecado. É o arrependimento. Daniel começa a oração no versículo 3 dizendo: por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. E aí ele começa a oração. E no versículo 15 ele fala: Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. O que Daniel está me ensinando nesse versículo? Que quando eu me arrependo, eu tenho que reconhecer quem Deus é. Quem Deus é? Soberano. Criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo isso. Deus me dá motivo para viver e me dá motivo para morrer. Eu tenho uma vida com propósito. Minha vida não é trabalhar, ganhar dinheiro e acabou. Sair para comer fora, engordar. É consequência. É mais do que isso, há propósito, porque Deus é grande. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Aí Daniel se colocando na posição. Quem somos nós? Pecadores. Pecadores. E eu gosto das palavras de Daniel, porque se você olhar na oração inteira dele, ele sempre fala nós. Por que ele fala nós? Eu estou desde o começo aqui falando que ele não se curvou, que ele era um dos 4, que ele não se vendeu. E quando ele ora, ele fala o quê? Nós. Por que ele fala nós? Porque ele está orando pela nação de Israel. Eles são um povo, o povo escolhido de Deus. Quem nós somos hoje? A igreja. E o que é a igreja? O corpo. O corpo de Deus. O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, não é isso que a Bíblia diz? Então as pessoas olham e falam assim: isso aí tem pecado sexual, é leproso, é impuro, é um crente de segunda classe. Então se você não passa por isso e está me vendo, e pensa dessa forma, você é um hipócrita. Porque se nós somos um corpo e temos um câncer, todo o seu corpo tem um câncer. Se o pecado sexual é o câncer da igreja do século 21, dos nossos dias, então todo o corpo está doente. Mas eu não tenho esse pecado, graças a Deus, então vai ajudar quem tem. E o meu problema não é o sexo, mas é a mentira, é a fofoca, eu não sei qual é. Todo mundo é pecador. Vai ajudar quem passa por isso. Aprende com Daniel, que faz a oração no nós, porque intercede pela nação. E nós estamos aqui para interceder pela igreja, pelo corpo de Cristo. Então, todos nós estamos envolvidos de alguma forma com o pecado sexual. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos na nossa oração de arrependimento. Versículo 19. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel me ensina mais uma coisa aqui. Por que as pessoas querem sair do embaraço do pecado sexual? Para se livrar do sentimento de culpa. Até o seu motivo é egoísta. Por que Daniel está preocupado com a condição do povo? Porque eles estão sofrendo? Porque eles perderam a terra? Por que Daniel está preocupado? Porque a cidade e o povo levam o teu nome. Daniel está preocupado com a glória de Deus. Porque mais importa a glória de Deus do que o nosso bem-estar. O Antigo Testamento é uma guerra entre deuses. Quando uma nação perde uma guerra, eles acham que aquele Deus perdeu a guerra para um outro Deus. Quando você lê lá o livro de Josué, você vê que os povos estão amedrontados. E eles sempre falam: não, nós ouvimos falar do que o seu Deus fez por vocês. Quando chega na Babilônia, o que aconteceu? Baal ganhou de Javé. E Javé perdeu para Baal. Cadê o Deus de vocês que tirou vocês do Egito? Ficou fraco. Acabou.
Vocês não contam aquela historinha lá do passado, lá, que vocês saíram do Egito, o mar abriu, não sei o quê, não sei o que lá. Cadê esse Deus? Acabou? Era isso que o povo ouvia na época. E Daniel está falando, Senhor, não demora, porque o profeta Jeremias já profetizou que isso aqui teria um fim. E eu creio no que ele disse. Então a cidade leva o teu nome. Quando nós perdemos a nossa identidade, o nome de Cristo é zombado. Por causa dessas postagens que a gente fez, o que a gente ouviu era que nós éramos crentes hipócritas. Porque o nosso testemunho não era bom, porque a galera generaliza tudo. Quando nós caímos, é o nome de Deus que está sendo zombado. Porque a igreja é de quem? É dele. E quando eu quero ser livre dos meus pecados, porque eu quero apenas me libertar do meu sentimento de culpa, continuo egoísta. Porque na verdade o que eu preciso é me libertar, é andar em liberdade para glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. A nossa cultura é uma cultura tanto do eu aqui no Brasil, em outros lugares, mas falando aqui da nossa nação, que a gente é tão influenciado por isso, que até isso, os nossos motivos são contaminados. Mas a prioridade é a glória de Deus. Porque nós somos o povo, levamos o nome dele. O que nós devemos fazer hoje? Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Deus está nos chamando a viver Daniel 9:3, um arrependimento verdadeiro. E sermos como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que todo mundo conhece como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eles não são esses, eles são Ananias, Azarias e Misael, porque eles não se venderam à cultura, eles não se contaminaram, não importa do que aquelas pessoas chamavam eles, a identidade deles não foi corrompida. Não importa o que a maioria está fazendo, importa que os 4 se levantaram. Quem são os 4 aqui que vão se levantar para mudar essa situação da nossa igreja, da igreja brasileira? Quem são os 4 que vão se importar com as crianças que estão sendo abusadas nessa noite? Quem são os 4 que vão parar de olhar para dentro de si mesmos? Quem são os 4 que vão parar de querer ganhar a vida nesse mundo? De que adianta? E perder a alma no final? Quem são os 4 que vão se preocupar mais com a glória de Deus do que consigo mesmo? Que vão fazer tudo para a glória de Deus, e não apenas para se livrar do sentimento de culpa. Quem são os 4 que vão se levantar para ensinar as crianças o caminho que elas devem andar, para que quando elas envelhecerem não se desviarão dele? Quem são esses? Se eu estiver preso no pecado, no meu pecado de estimação, isso nunca vai acontecer. Mas sempre há perdão e restauração para aqueles que se prostram em humilhação diante do Senhor. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E essa palavra é dura, Pai. Nós estamos vivendo em uma sociedade que tem colocado ideias erradas na nossa cabeça. E nós estamos nos deixando levar por isso. As pessoas estão atrás dos melhores empregos, melhores salários, melhores ofertas. E não há pecado nisso não, Pai. O erro não está aí, o erro está em perder a identidade. O erro está em inverter a prioridade. É ir atrás de todas as coisas e o reino deixar para depois, e ele vai ser acrescentado quando der tempo. É se deixar levar, se contaminar por todas essas coisas, porque nós estamos pagando um preço alto, Pai, por isso.
As igrejas fazendo política interna. Não importa a denominação. Os pastores que são sinceros na obra doentes. As pessoas que têm o achismo em maior respeito do que as escrituras. Acreditam no que querem. Senhor, nós estamos ficando num beco sem saída. Nossos momentos com o Senhor são rasos. Nos perdoa, Pai. Nós somos o teu povo, somos o teu corpo. A noiva foi comprada pelo sangue de Jesus. Daniel viu nas Escrituras, através do profeta Jeremias, que o cativeiro ia acabar. E nós vemos, através da tua palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer que o Senhor está conosco agora. Isso quer dizer que a tua presença é real na nossa vida. Isso quer dizer que o Senhor está nos convidando nessa noite para um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Para uma mudança de vida. O Senhor quer que nós nos humilhemos, não só aqui nesta noite, mas sozinhos nos nossos quartos. Nós também queremos ter os sonhos, as visões, a sabedoria de Daniel, de Misael, de Ananias e de Azarias. Nós queremos também, Pai. Mas às vezes nós não queremos pagar o preço que eles pagaram. Foi apresentado um manjar. Eles disseram não queremos. Foram apresentados as mulheres, a cultura promíscua, a prostituição da Babilônia, a grande mãe das prostitutas, onde o espírito de Jezabel impera até os dias de hoje. Eles disseram não queremos. Foram colocados à prova, se curvem ao grande imperador e à sua estátua. Não, nós só nos curvamos perante Deus. Então vocês vão morrer, morreremos. Porém não morreram. O Senhor os livrou da fornalha. Vocês não podem buscar outros deuses. Daniel, não, eu continuo orando 3 vezes por dia. Então vai ser jogado na cova dos leões, serei. Foi jogado e o Senhor fechou a boca do leão. Senhor, às vezes a gente quer sair da fornalha, mas não quer entrar. A gente não está disposto a pagar o preço que eles estavam. A gente não está disposto a dizer não. A gente não está disposto a negar cada um a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. Essa é a verdade, Pai. A gente não está muito pronto para isso, não. Mas tem misericórdia de nós. Nós não te fazemos pedidos porque merecemos. Daniel, quando orava, olhava para trás e via Moisés, Monte Sinai, a aliança que o Senhor fez ali com eles, e falava contigo: Senhor, nós somos Israel, o teu povo. Lembra-te de nós. Nessa noite, Pai, nós olhamos para trás também e vemos um monte chamado Caveira, aonde Jesus Cristo foi crucificado. E nós falamos: Pai, lembra do sangue do teu filho que foi derramado naquele dia, porque ele nos comprou, ele nos redimiu, ele nos lavou. E nessa noite nos lava, e nessa noite nos alcança, e nessa noite nos redime, e nessa noite nos encoraje a pagar o preço, e nessa noite nos capacite a ser como esses homens, a dizer não para todas as ofertas que este mundo está nos oferecendo. Nós queremos dizer não, nós não queremos, nós recusamos os manjares que o mundo quer nos dar. O sexo fácil, a pornografia fácil, nós não queremos mais. Chega. As ofertas disfarçadas que nos tiram da tua presença, nós não queremos mais. Chega. Olhar apenas para dentro de nós mesmos e ver apenas os nossos problemas, nós não queremos mais, Senhor. Chega, o Brasil está agonizando no pecado, as crianças estão sofrendo e nós queremos ser enviados para a próxima geração, Senhor. Eis-me aqui, estamos aqui, Senhor. Os casamentos vão ser desfeitos? Não, Senhor, em nome de Jesus traz restauração. Os desejos não vão mais nos dominar, Senhor. Em nome de Jesus, não vão mais nos dominar, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser como eles, Pai. Eles não eram a maioria, mas os nomes deles estão aqui registrados nas Sagradas Escrituras. Nosso nome não vai estar em livro nenhum, Pai. Aqui para os homens, mas ele está no mais importante de todos, o livro da vida. Porque nós somos comprados por um alto preço. Nos ensina, Pai, a vivermos de acordo com o preço que foi pago na cruz por cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Que por muitas vezes tenho trocado o Senhor por qualquer outra coisa. Por muitas vezes tenho buscado servir aos meus interesses do que ouvir a Tua voz e entender o que Tu queres. Olha para nós nessa noite. Nos coloque no pó como o Senhor fez com Daniel, que clamou ao Senhor. E faz igual naquele dia. Porque diz o texto que ele teve resposta. Senhor, nos traz respostas. Traz respostas para os nossos corações. Aqui estão as vidas, Pai, neste culto. E eu sei que cada coração aqui anseia por algo. Cada coração aqui tem dúvidas. Cada coração aqui tem lutas. Traz resposta para os teus filhos, Senhor. Traz direção para a vida deles. Mostra o caminho, Pai. Mostra a Tua vontade, a Tua grandeza. Muda as prioridades. Faz a Tua vontade. Nós somos Teus. É o Senhor que controla todas as coisas. Nos leva para onde o Senhor quiser nos levar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar um louvor?